Você está aí, amém? Nós sempre vimos o nosso Senhor Jesus falando muito em parábolas para o seu povo. E nós vamos nos debruçar sobre essa palavra que é muito simples, mas que traz verdades muito poderosas sobre as nossas vidas. Uma palavra talvez que você já leu e releu, mas muitas vezes nós passamos despercebido sobre princípios muito importantes que Deus quer falar conosco. E eu quero que você me dê de atenção não só os seus ouvidos, mas o teu espírito, para nós nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Quando o Senhor me confrontou com essa palavra, sabe, ela primeiro tem que fazer sentido para mim, para depois trazer vida para você. O Senhor sempre usou os exemplos mais simples do mundo, sabe? Coisas simples, a natureza, o cotidiano do dia a dia, para falar conosco, sabe, de coisas, de princípios poderosos sobre as nossas vidas. Eu já contei a história aqui, quando eu trabalhava com o Renilson, eu vi um coqueiro chamado Fênix. Eu não imaginava por que aquela árvore era chamada Fênix. E ela pequenininha, sabe? Eu falei, rapaz, vou dar um empurrão nessa bicha e nós deita ela, Renilson. Rápido. Mas eu me impressionei com aquilo e Deus falou comigo tão poderosamente através daquela palavra, através daquele momento ali que eu estava fazendo. Meu patrão falou, Rodrigo, arranca essa árvore para mim, planta ela em outro lugar. E eu comecei ali. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou empurrar ela. Quando eu empurrei aquele coqueiro, Edgar, nem mexeu, cara. Eu falei, Jesus. Eu comecei a cavar aquele coqueiro. E as raízes dela eram pequenas, de 1,5 centímetros de espessura. Mas cada vez que eu cavava, elas eram unidas. E por mais que eu cavasse, parecia que ela tinha, sabe, era grande, cara. As suas raízes, elas tinham dimensões muito grandes e muito profundas. E eu cavei todo o derredor dela. Sabe, ao ponto de eu chegar a subir sobre ela e sabe, empurrá-la ao ponto de ela quase tocar o chão. E poucas raízes estavam debaixo. Mas ela não cedia. Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo? Tá vendo, Rodrigo? A pastora Roberta falou bem assim sobre a influência, algum tempo atrás aqui, sobre a influência do vento nas árvores. Lembra disso? Por que Deus trabalha com o vento sobre as árvores? Porque ela precisa ter essa flexibilidade. Por quê, pastor Rodrigo? Porque ela precisa resistir o peso dos frutos que ela vai carregar. Enquanto eu não consegui arrancar a última raiz daquela árvore, eu não consegui tirar ela do lugar. Eu não estava sozinho não, estava em 2. O que eu quero falar com você? Que não importa o tamanho que você tem, não importa como as pessoas te medem, a palavra de Deus fala bem assim, que assim como o homem se vê, assim ele é. Não importa como você está. Talvez o que está passando sobre a tua vida é que Deus está fazendo você crescer para baixo. Talvez as suas raízes estão ganhando, sabe, força. Ah, pastor, eu sou pequeno, sou o menor da casa, mas deixa eu te falar, começa de novo, faz de novo. Porque o vento está sendo favorável para que as suas raízes cresçam na direção certa. Talvez até hoje você tenha crescido de uma forma uniforme, de uma forma equivocada, mas hoje Deus te chama a crescer da maneira certa. Então por isso que Deus te plantou aqui na central. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Para falar para você, Deus te plantou para que você gere muitos frutos.
e frutos que permaneçam, frutos para a eternidade. Talvez você não está entendendo nada, o mover de Deus, o mover do Espírito. Talvez você fale bem assim: poxa, eu errei, eu estou fraco, sabe? Com certeza, querido, quantos aqui acreditam que nada sai do controle de Deus? Só você que crê, levanta a sua mão. Então deixa eu te falar, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você não está entendendo nada, você não está vendo nada, mas Deus está te sustentando. Quando você pensou que você ia cair, que você ia desistir, Ele te sustentou. Ele falou: eu tenho um propósito sobre a tua vida. Você não vai parar, você não vai desistir. Eu sou contigo. Deus sempre usou as circunstâncias, tal como essa parábola tem reflexões muito profundas, e nós queremos destacar algumas delas como objetivo de reflexão para a nossa vida. Estou lembrando da Paula, gente. As letras da Bíblia já estão pequenas. Eu vou ter que me render o óculos, Paula. Tem jeito não, varô. Meu Jesus. Vamos lá. Lucas capítulo 13. A partir do versículo 6. Vamos lá. Acompanha comigo aí. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar o fruto nela, não encontrou, nem ao menos um. E por isso recomendou ao vincultor. Repete comigo: vincultor. Este é o 3º ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que esta ainda está ocupando Isso, não vou tentar não, que vai bolar a língua. Inutilmente a boa terra. O vincultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixe ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem; caso contrário, mandarás cortá-las. Amém? Você está aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo ainda nos resta? Quantas oportunidades diante de Deus para que cumpramos com os objetivos propostos e para que produzimos o que Ele espera de nós. Olha o que a palavra do Senhor diz. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. O texto que nós estamos utilizando é uma narrativa de uma parábola acerca de uma situação de uma figueira diante do proprietário do terreno, onde ela estava plantada. Ela receberá o privilégio de estar existindo, de estar plantada ali, extraindo dos solos os seus nutrientes. Foi o próprio Deus que escolheu ela para plantar ali naquele terreno. Lembra o que nós lemos? O próprio vincultor, não, queridos. O próprio dono da terra escolheu aquela planta, aquela videira, para estar sendo plantada ali. Deixa eu te falar. Nós antes talvez éramos como uma erva daninha. Quem já conhece aquela erva daninha que dá em qualquer lugar, sabe? Mas não.
O Senhor te separou, o Senhor te escolheu. Ele te plantou em boa terra. Ele te escolheu, meu amado. Sabe, entre tantas plantas, entre tantas circunstâncias, mas Deus te separou, Deus te escolheu. Você está aí, amém? 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: seu divino poder nos concedeu tudo que nos é necessário para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4: pelos quais nós temos ortogado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões deste mundo. Amém? Ou seja, nós fomos escolhidos, queridos. Nós fomos separados por Ele. Sabe, você não é qualquer um. Ele te separou, meu amado. Ele te escolheu. Antes nós andávamos aí perdidos. Eu ouvi o relato de uma cantora muito famosa essa semana. Ela já ganhou vários prêmios na área da música. E ela relatou em uma entrevista do seu vazio existencial, do seu vazio na alma. Ela tinha conseguido tudo que uma pessoa ela conseguiu tudo que uma pessoa com o seu poder aquisitivo pode adquirir. Mas nada disso supria o vazio da sua alma. Você está aqui, amém? Deixa eu te falar. Muitas vezes nós começamos a nos exemplificar com o que está fora. Talvez você fale bem assim: poxa, fulano de tal tem uma vida perfeita. Mas você já parou para pensar que Deus te escolheu? Que Ele não errou? Que Ele tem um propósito para todas as coisas? Talvez a sua vida, sabe, você não consegue ter tudo que você tem, que você sabe que você queria ter. Mas prosperidade não é você ter de tudo. Prosperidade é você não sentir falta de nada. Você já parou para pensar? Dentre tantas coisas, dentre tantas pessoas, Deus escolheu você, cara. Deus te plantou na terra. E para que Deus te plantou na terra? Para que você dê muito fruto. Sabe qual é a crise dessa geração? Vivemos um tempo que a geração... Eu não sou tão velho assim, gente. Mas eu sou de um tempo que a geração clamava por liberdade. Mamãe não deixava eu fazer muita coisa, porque na época nem televisão tinha em casa, aí eu tinha que assistir no vizinho. Aí eu corria para o vizinho para assistir desenho. Onde você estava, menino? Quando voltava era surra na certa, mas eu não perdia um desenho do Jaspion. Quem conhece o Jaspion? Ah, eu estou sozinho, da minha época. Black Kamen Rider. Conhece? É esse trem aí, minha filha. Mas deixa eu te falar. Nós vivemos um tempo em que somos a geração que mais tem liberdade. Somos a geração que sabe que pode tudo. Que as informações estão na palma da mão. Mas que mais está aprisionada. Porque perdeu o sentido da vida.
Eu lembro que eu estava fora do país, em Portugal, lá sozinho, e aí eu me lembrei dos princípios que minha mãe me ensinava, do ensinamento que meu pai me deu quando sentava na mesa e orava comigo. Eu preferia apanhar da minha mãe do que meu pai me chamar para falar bem assim: senta na mesa que nós vamos conversar. Porque ele abria a Bíblia e batia muito mais, doía muito mais do que a surra da minha mãe. Mas sabe o que eu liguei para minha mãe e falei: mãe, obrigado. Obrigado pelo joelho dobrado. Porque eu não tive tudo que eu queria, mas eu sempre tive tudo que eu precisei. E eu percebo hoje que alguém pagou o preço para mim estar aqui, querido. Alguém tá de joelho dobrado pela tua vida para que você esteja de pé. Você está aí? Somos escolhidos. Aquela árvore foi plantada. Primeira coisa que eu quero falar. Segunda coisa. Segundo tópico que eu quero falar. Ela não aparece ali pela sua própria vontade. Ela foi colocada por alguém. Coincidentemente, quem a plantou conhecia o que estava fazendo, sabia da sua identidade e a finalidade para o que havia plantado. Naquele solo tinha um objetivo ao realizar aquele serviço. 1 Coríntios capítulo 12, 13, pois todos fomos batizados por um Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber do mesmo Espírito. Você entende isso, querido? Não foi por acaso. Você não está ali, sabe, por algo, como o mundo vive aí, querido. Eles acham que tudo é coincidência, nós não. Nós entendemos que foi Deus que te plantou. Por que você está lá no seu trabalho? Por que Deus te plantou nessa célula? Propósito de Deus, meu irmão. Por que Deus te plantou aqui na central? E sabe o que eu acho bacana viver em comunidade? Porque somos todos diferentes um do outro. É verdade ou não? Mas isso é corpo de Cristo. Um é mão, um é pé. Agora você já viu aí um braço pulando sozinho por aí? Hã? O problema é que você começa a viver em comunidade, você começa a viver numa célula e você começa a achar ruim, porque aí me ofendeu. Pisou no meu calo disso. Mas a gente não é como as pessoas do mundo, que não sabem para onde vem nem para onde vai. Nós somos nascidos de Cristo, nova criatura. Não foi isso que nós vimos aqui hoje? Deus te plantou nesta terra, Deus te plantou neste lugar, líder da central, para que você dê muitos frutos. Mas Jesus prometeu que seria tranquilo. Jesus falou que não teria vento. Ele falou que não teria dificuldade. Ele falou que a sua vida não precisava ser aperfeiçoada, é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Ele te convida. Se quiser vir após mim. Hã? Repete comigo, para ficar no teu espírito. Se quiser vir após mim. Vamos de novo, só num coro. Num coro só, vamos lá? Se quiser vir após mim, tome a tua cruz. Evangelho é sobre isso, meu irmão.
O evangelho é você renunciar à sua própria vontade. Renunciar ao que eu penso que é assim, não importa o que você pensa. Eu tenho um critério, eu tenho um manual de vida. Você já recebeu um aparelho em casa e você não sabe mexer nele, você vai fazer o quê? Hoje você vai para o Google, ou você no mínimo pega o manual para tentar entender como que funciona, não é assim? Deixa eu te falar, ele nos deixou um manual de vida. Se você não quer ficar distraído com o mundo, se você não quer perder a direção, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Sabe por que Deus te plantou na cela? Porque você precisa crescer, Carlos. Sabe por que Deus te levantou como líder? É porque você precisa ser aperfeiçoado segundo a imagem dEle. É necessário, meu irmão. Ele é o dono da vinha. Você pode escolher. Sim, você pode escolher. Eu acho bacana, tantas religiões aí, sabe? E você tem inúmeras para escolher. Mas quanto ao evangelho da cruz, ele fala para os seus próprios discípulos: e vocês também não vão embora? Quando ele começou a pregar a verdade, muitos começaram a ir embora, Simone. E aí, talvez eles pensaram bem assim: não, agora ele está vendo a multidão indo embora. Ele no mínimo vai pegar mais leve com a gente. Jesus virou para aqueles que ficaram e falou assim: vocês também não vão embora? Pedro, cheio do Espírito, falou bem assim: Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos, meu amado? Eu vim do mundo, eu sei o que Satanás fez. Eu era uma árvore jogada. Eu achava que eu sabia alguma coisa. Mas um abismo chama outro abismo. E Ele me colheu, Ele me escolheu, me plantou em sua vinha. Ele cuidou de mim, tirou os carrapichos. Ele expôs as minhas raízes, começou a colocar adubo, começou a derramar água do Espírito Santo, começou a me lavar dos meus pecados e começou a falar: eu tenho algo maior para você. Mas eu cheguei todo machucado, todo ferido, e Ele cuidou de mim. Talvez eu estou falando com você aqui que está sem esperança, está sem saber para onde ir. Talvez você está sendo, se colocando como vítima da circunstância. Não, meu amado. Você é geração eleita, povo escolhido. Se o que está acontecendo é para aperfeiçoar o teu caráter, Ele está expondo as suas raízes. Minha mãe gosta muito de planta. Ela deve estar nos assistindo. Mamãe, você tem que vir aqui nesse culto, cara. Ela gosta muito de planta, e uma coisa que eu aprendi com ela: uma planta, para ela crescer, você tem que tratar as raízes dela. E uma planta que frutifica, não tem jeito. Com o passar do tempo, ela começa a criar muitas raízes. O que faz? É mais que natural, para que ela cresça, você tem que repartir ela. Você coloca ela num espaço maior. Você começa a adubar, você coloca boa terra, para que ela comece a crescer novamente, e naturalmente ela vá se expandindo novamente. Aí de uma planta pequena, ela já está num vaso maior, e ela expandiu. E sabe o que acontece? Com o crescimento, aquele vaso enorme, você falou: nossa, vai demorar para crescer. Porque cada árvore absorve da terra segundo o que quer de Deus. Você está aí, meu amado?
O problema não é com a terra, o problema é o quanto você está disposto a extrair mais fundo de Deus. O quanto mais você crescer para baixo, mais você cresce em Deus. O problema é que vivemos uma geração de mimimi, uma geração que não escolhe, uma geração que não decide. Ei, deixa eu te falar, Ele já escolheu. Ele já te escolheu, meu amado. Não foi você que escolheu Ele, Ele te escolheu. Está na hora de você começar a entender que Ele te fez para crescer, para expandir. Então é mais que natural que toda árvore em mim enxertada, se ela não dá frutos, o que Ele faz? Corta e lança no... Me ajuda a pregar aí, gente. No fogo. Agora toda árvore em mim enxertada, ela é podada para que dê mais frutos. Ei, líder da central, Deus não te fez para ser uma figueira estéril. O que você está produzindo? O que nós estamos produzindo, central? É com temor. Quando o Senhor trouxe essa palavra no meu espírito, é com temor no meu espírito. Porque o que faz a igreja crescer não é um pastor eloquente. Não. O que faz a igreja crescer são pessoas dispostas a renunciar a si mesma, a tomar a tua cruz e amar Jesus com toda a tua força e entendimento. É fazer o que foi necessário, querido. É fazer o que foi destinado para nós fazer. Quem era você antes de Jesus, meu amado? Meu Deus. Eu falava assim, Jesus, tem outros melhores, Jesus. Aí o Espírito Santo de Deus falava assim comigo, eu sempre começo pelos piores, Rodrigo. Fica tranquilo. Aí eu falo, Jesus, eu não consigo. Ele, só prossegue, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu falei, Jesus, mas é grande demais para mim, eu não vou conseguir. Eu escolhi Davi, o homem segundo o meu coração, porque ele foi rejeitado, continua firme. Rei, líder da central, se levanta e resplandece, porque a luz de Deus vem sobre nós. Deus está falando com você, central. Deus está falando conosco. Deus te escolheu, você não está ali por acaso. Ele te plantou, o dono da vinha tinha tantas plantas, mas Ele escolheu você e colocou ali. Outra coisa, a planta não está ali, a videira não está ali pelas suas próprias forças, mas foi o Senhor que a conduziu para aquele lugar de crescimento. Você está aí? Amém? Terceiro lugar, a árvore não era um elemento estranho e proibido no meio daquela plantação. Ela tinha permissão para estar ocupando aquela parte do solo. Não era uma planta rejeitada na vinha, pois fora posta ali por um consentimento. Ter sido plantada ali foi um desejo do seu proprietário. Isso foi um resultado do projeto do dono da vinha. Dessa forma concluímos que não somos obra do acaso, mas somos um projeto de Deus. Olha o que aqui diz a palavra em João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei
designeis para irdes e dardes frutos, e frutos que permaneçam. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele concederá a vós, diz o Senhor. Não fostes vós que me escolhestes, mas antes eu vos escolhi. Você está aí, meu amado? Coloca a mão no teu coração aí. Fecha os teus olhos nessa noite. Você que está em casa, faça isso também. Será que você pode declarar uma oração de gratidão ao Senhor? Fala: Jesus, obrigado por ter me escolhido. Comece a declarar isso: Jesus, obrigado por ter me escolhido. Eu vim aqui nessa noite desacreditado, triste, sem esperança. Eu estou perdido, Jesus. Mas o Senhor me encontrou. O Senhor me implantou na tua vinha. O Senhor me escolheu. O Senhor me separou, Jesus, e hoje eu estou entendendo, Jesus, o Senhor me chamou para que, ó Deus, eu dê muitos frutos, e frutos que permaneçam. Ó Deus, se tem algo que eu preciso decidir, se tem alguma escolha nessa noite, eu faço, eu renuncio o que for necessário, Jesus, mas só não me tire do centro do teu coração, do centro do teu propósito, Pai. Você pode declarar isso? Você pode declarar isso, Jesus? A minha vida não faz sentido, Jesus, se não for no centro da tua vontade. Você pode declarar isso: Jesus, a minha vida é tua. Você pode fazer uma oração de entrega: Jesus, a minha vida é tua. Faz dela o que o Senhor quiser necessário. Se o Senhor quiser, ó Deus, expor as minhas raízes, exponha. Se o Senhor quiser tratar, Jesus, trate. Mas só não me deixe, ó Deus, só não me deixe fora da tua presença. Aleluias. Aleluias. Você está aqui, querido, para dar muitos frutos. Você está na central, você está numa célula. Deus te escolheu para ser líder da central, para que você dê muitos frutos. Deus te escolheu para ser o pai dessa família, a mãe dessa casa, para que você dê muitos frutos. Ontem a gente estava aqui no projeto do Jiu-Jitsu. Parabéns a todos que estão envolvidos nesse projeto. Um desafio muito grande, querido. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Uma árvore frondosa, grandiosa. Mas só que para aquela árvore crescer, uma semente, uma pequena semente teve que morrer. Eu não sei se você, quando a sua Emily passa os vídeos aqui, quando ela te mostra aqui os projetos do PPM. Ontem, quando a gente estava aqui na graduação daquelas crianças, meu coração se encheu de temor diante de Deus. Porque pessoas têm morrido. Pessoas têm entendido o ID de Deus. A pastora Roberta está aqui, ó. Pastor Marcelino está lá no sertão, meu amado. O seu pastor está lá no sertão. Tinha uma vida aqui tranquila, uma igreja estabilizada. Mas por ouvir a voz de Deus e falar: Jesus, eis-me aqui. Uma árvore plantada que entendeu: Jesus, eu não tenho vontade própria mais. Alguém está morrendo para que você possa ter vida.
Você acha que é só um investimento na vida de uma criança, mas você não tem noção o impacto que isso muda na geração dessa criança, na vida dela. Não é sobre... Eu estava conversando com um pai aqui, ele falou, rapaz, que projeto lindo, que bacana, rapaz. Eu falei, não, meu amado, não é sobre o projeto é um meio. O que de fato a gente quer é trazer essa família para a presença do Senhor. O que de fato a gente quer alcançar esses lares. A gente quer tocar essa criança que não tem comida, que o lanche que ele tem é aqui. A gente quer tocar essa família, essa criança que muitas vezes é espancada no pai, pelos pais, que sabe, que não tem princípios cristãos, e aqui ela recebe uma palavra, ela recebe um abraço da sua Emily, ela recebe o olhar da Laísa. Não é só números, querido. Lá na sua cela não é só números. Quando a gente fala, querido, vamos crescer, vamos avançar, não é sobre números, meu amado. É sobre vidas que estão morrendo. E você sentado no teu quarto, na sua cadeira, no ar-condicionado, só trocando de canal enquanto alguém está morrendo, para que outros possam viver. Jesus entregou tudo que ele tinha, o seu melhor. E ele te plantou na vinha dele, para que você dê muitos frutos. E frutos que permaneçam. Está na hora de você começar a sacudir a poeira. Ei, olha para mim. Por 3 anos, o dono da seara procurou a vinha, procurou a videira, para que ele pudesse comer do fruto. 3 anos, meu amado. Tem pessoas aqui que já era para estar voando. Tem pessoas aqui que já era para estar crescendo. Tem pessoas aqui que já era para estar decolando na presença do Senhor. Mas não avança. Escolheu viver à margem, escolheu viver na mediocridade. Mas não foi para isso que Deus te escolheu, meu amado. Deus te escolheu para que você tenha uma vida plena, uma vida em abundância. Seja o melhor pai que Deus te escolheu para ser. Seja a melhor mãe que Deus te escolheu para ser. Seja o melhor líder que Deus te levantou para ser. Seja o melhor que Deus te levantou para ser. Se Deus te plantou, entregue a Ele o seu melhor, porque Ele te entregou o melhor dEle. Ele entregou o teu sangue carmesim naquela cruz, querido. Ele te entregou tudo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você troca Jesus por qualquer coisa. Troca Jesus por um namorado. Troca Jesus por agradar qualquer outra pessoa. Você troca Jesus pelo teu casamento, até mesmo pelo teu filho. Já viu que bacana? Quando você passa mal, você vai no hospital e pega um atestado. Mas você está sentindo uma dorzinha de cabeça. Nossa, não vou para a igreja. Pingou uma gota lá no sertão. Senão vai chover. Ele continua convidando. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. É um convite. Deixa eu te falar. O sentido da vida que você está esperando encontrar
só vai fazer sentido quando você encontrar o seu sentido em Deus. Quando você começar a servir o teu próximo. A sua vida só vai fazer sentido quando você entender que Deus te chamou para frutificar. Talvez você tenha escolhido ser uma videira estéril. O que nós temos produzido, amado? Folhas ou fruto? Folhas ou fruto que nós temos produzido? Ele nos escolheu para que nós possamos dar muitos e frutos que permaneçam. Este é um ano do extraordinário, é um tempo de nós avançarmos. E a figueira tem as suas responsabilidades nesse parâmetro. Vindo procurar fruto nela, havia um objetivo pelo qual o dono da vinha exercia o cultivo daquela figueira: colher seus frutos no devido tempo. Deus, como Criador, nunca fez nada vir à existência sem ter com isso um propósito definido conforme que está escrito em Gênesis. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala bem assim: meu amado, minha amada, a sua vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito, meu amado. Talvez você se perdeu dele, mas Deus hoje fala bem assim: volta para o centro da minha vontade. Talvez essa circunstância está expondo as suas raízes, mas deixa eu te falar, a exposição de Deus nunca é para vergonha, mas é para o teu próprio crescimento. É para que você cresça e dê muitos frutos, e frutos que permaneçam. Em Gênesis a gente vê o Senhor criando os céus e a terra. Nós vemos o Senhor criando os luminares, o sol e a lua, e Deus fala: governe o sol sobre o dia e a lua sobre a noite. Quer dizer, existe um propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito, meu amado. Se Deus te colocou, se Deus te plantou nesta terra, se Deus te colocou e estabeleceu, por favor, não saia sem antes ouvir a voz do Senhor. Não se mova. Sabe o que acontece? Muitas vezes, qualquer vento que passa, nós nos movemos. Qualquer que circunstância que acontece, nós desistimos. Quando Deus falou com Abraão: entrega o teu filho a mim, teu filho Isaque. E você vai ver em toda a narrativa que o Senhor não falou mais com ele. Só na hora que ele empunhou da faca, do punhal, para entregar Isaque, Deus fala: não, Abraão, eis ali o cordeiro. Sabe o que eu aprendo com isso? Pastor, Deus mudou de ideia? Não. Olha para mim. Deus não muda de ideia. O Senhor se movimenta. Você entendeu isso? Ele se movimenta, querido. O reino de Deus não é uma coisa estática, mas é algo em movimento, assim como as células. Você já viu que a célula do seu corpo ela está em constante movimento? Se a célula do teu corpo escolher, troquei a palavra. Se ela escolher agora não se multiplicar, sabe o que acontece? Você começa a morrer, querido. O Senhor falou com Abraão: me entrega o teu filho. E Abraão foi. E só quando ele ia matar Isaque, Deus fala: não, Abraão, não faça isso.
Muitas vezes nós ficamos em dúvida, muitas vezes Deus já te mandou fazer, muitas vezes Deus já te direcionou, e você fica, será que é verde ou amarelo? Será que eu volto? Será que eu perdoo? Meu amado, pelo amor de Deus, Deus quer te dar alimento sólido e você está querendo tomar leite. Vamos para outro nível, amém? Vamos para o andar de cima. Deus nos chama a entrar neste lugar de responsabilidade. Essa igreja não é do pastor Marcelino, não é do pastor Rodrigo, era do Senhor Jesus, não é do pastor Eduardo. Essa igreja é do Senhor Jesus, meu amado. E deixa eu te falar, sabe quem faz crescer a igreja? Somos nós, os líderes das células. Os líderes em treinamento somos nós, igreja do Senhor. Então eu oro, querido, para que eu e você possamos entrar neste lugar. Efésios capítulo 2, 10. Eu já estou terminando. Pegou a visão essa aí, ó, tá vendo? Já estou terminando. Efésios capítulo 2, 10 diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, aos quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Queridos, nós somos imagem, a criação de Deus. Outra vez eu falo com você, Deus te escolheu, meu amado. Deus te separou. O que você tem feito com esse privilégio? A figueira, ao que parece, desejava se satisfazer com todos os benefícios daquele lugar onde estava plantada, porém sem nenhum interesse em produzir o resultado para o seu dono. De tal forma vivem várias pessoas. Muitas pessoas querem desfrutar dos benefícios do reino de Deus, das suas promessas, sem com isso produzirem nenhum fruto para Ele. Não querem compromisso. Não podemos viver neste mundo sem querer produzir frutos que agradem o nosso Criador, o Senhor, o nosso Deus. Somos a sua feitura, somos por Ele plantados, e Ele continua procurando, e Ele continua a procurar os bons frutos de quem Ele plantou. Você está aí, meu amado? Ele continua a procurar, porque foi Ele que plantou. Se Ele te escolheu e se Ele te plantou, é porque que Ele quer que você dê muitos frutos, Xaveri. Se Ele te escolheu, meu amado, não é porque você é bom, muito pelo contrário. Ele te escolheu. Ele te separou. Três anos sem produzir nenhum fruto. Era a prova concreta da esterilidade daquela figueira. Tinha 2 safras. A safra da figueira, a primeira é em junho, maio e junho, e a segunda é em agosto e setembro. Com a improdutividade, veio a ordem do proprietário: corta. Uma palavra dura, né? Corta. Saul foi escolhido por Deus, mas foi achado em falta.
aparentemente alto, bonito. Quando Deus manda o profeta ungir a ele, fala bem assim: não se impressiona com a sua beleza, com a sua formosura, porque eu o rejeitei. Mas Deus, eu falei isso aqui esses dias atrás, mas Deus achou Davi um homem segundo o teu coração, pequeno em estatura, mas grande diante de Deus. Deus está levantando uma geração que muitas vezes é pequena diante dos homens, mas que é grande diante dele. Uma geração que tem entendido a sua responsabilidade, que Deus escolheu para que você viva em mudança de vida, para que você inspire pessoas. O nosso propósito aqui, querido, através do Instituto Ser Feliz, é inspirar e tocar essas crianças, é trocar essas famílias, é mudar essa geração. Nós como igreja, como células, é entender que lá no seu lar, lá na sua casa, é uma parte, é uma extensão da igreja, é uma extensão do reino de Deus lá. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar aonde vocês alcançam, mas nós entendemos que lá é um terreno fértil, para que muitos frutos possam ser colhidos. Então não é de qualquer jeito, querido. Para de fazer de qualquer jeito. Por favor, coloque amor nas minhas palavras. Se for para fazer de qualquer jeito, dá lugar para outra pessoa. Faz assim não. Muitas vezes você está ocupando o lugar de alguém que está atrás de você a 100 por hora. Mas não é porque Deus te rejeita não, Ele quer te usar. Essa é uma palavra de despertamento para nós. Não é porque Deus te menosprezou, não é isso não, Deus te ama. É uma palavra de despertamento. É uma palavra de alinhamento para o crescimento que Deus tem para nós, querido. Não é tempo mais de você ficar de mimimi, não é tempo mais de ficar, sabe, não. É tempo de crescimento. É tempo onde, sabe, por mais que o vento seja contrário, é o Senhor, sabe, aquele que pode acalmar a tempestade que está no barco, meu amado. É o tempo de nós avançarmos. Eu não sei qual estação que você está passando, meu querido, mas é o tempo de nós crescermos. É o tempo de você avançar. É um tempo da graça e da misericórdia de Deus. Lucas capítulo 13, versículo 8 e 9 diz assim: o viticultor, porém, rogou-lhe: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-las. Mandará cortá-la. Isso não é uma palavra porque nosso Deus é ruim, não, mal, não. O nosso Deus é bom. Ele é bom. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Sabe o que diz em Lamentações capítulo 3, 22 e 23? A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, se renova a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você pode glorificar o Senhor por isso? Sabe o que Deus fala em Salmos capítulo 1, versículo 3? Ele é como uma árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto ao tempo apropriado e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realizar prosperará. Essa não é uma palavra de morte, é uma palavra de vida. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que dá a sua árvore no tempo certo. Deus é poderoso para fazer, querido. Jeremias capítulo 17, versículo 8: ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, e que estende as suas raízes para
para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano de seca, nem deixará de dar o seu fruto. O tempo de escassez é um tempo propício para que nós possamos crescer. No tempo de seca, no tempo de sequidão, olha o que Deus fala: suas folhas sempre serão viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. A parábola da videira estéril é uma advertência para o mundo infrutífero, para o pecador infrutífero, para uma igreja infrutífera, para um crente infrutífero. Porém, esta pode ser a oportunidade de mais um ano aceitável do Senhor. A graça divina sobre aqueles que atravessam anos e mais anos de improdutividade. Possamos aproveitar essa chance, possamos dar e mostrarmos ao Senhor que este ano de adubo, são tempo que Deus fará a nossa casa crescer, que Deus trará alinhamento sobre a nossa casa, que Deus trará refrigério sobre a nossa vida. Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Nós vamos participar da ceia do Senhor nessa noite. Queria pedir que os irmãos já começassem a distribuir os elementos da ceia. Você está aí, meu amado? Qual o fruto que você vai produzir nessa noite? Fecha os teus olhos nessa noite. Eu já estou terminando. Mas o que você está disposto a produzir nessa noite? Será que quando o Senhor olhar para nós neste lugar, será que você está disposto a produzir frutos de arrependimento? A palavra de Deus fala: examinai, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. Sabe, querido, não é sobre eu te examinar, é sobre você se autoexaminar. A ceia do Senhor não é para sua condenação. Fazer isso em memória de mim. A ceia do Senhor é para que você entenda que você é parte do corpo de Cristo. Se tem algo que tem te afastado da graça e da misericórdia de Deus, por favor, feche os teus olhos aí e peça misericórdia ao Senhor. Se arrependa. Qual é o fruto que você vai gerar nessa noite? Deus nos chama a darmos muitos frutos, e frutos que permaneçam. Enquanto nós vamos cantar uma canção, eu quero que você comece a orar ao Senhor, declarando: Jesus, eu quero ser uma árvore frutífera. Comece a declarar isso aí: Jesus, eu quero frutificar. Jesus, não importa o tempo que eu esteja passando, eu vou crescer e eu vou avançar. Declare isso aí, enquanto nós vamos cantar uma canção, comece a declarar isso. Comece a declarar isso: Jesus, que eu cresça e que o Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Comece a declarar: Jesus, a minha casa, a minha vida é do Senhor Jesus. Eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Enquanto eles vão distribuir os elementos da Santa Ceia, eu quero que você faça essa reflexão. Faça essa reflexão em nome de Jesus.